Bom dia, boa tarde e boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 198 e minguando até 1092 dias, 30 de junho de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Parte terceira, né, de comunismo, de socialismo, aliás, socialismo. E quando peço a vocês, quando vocês ver uma coisa errada dentro do relacionamento social, você traz essa ideia de forma espiritual. Você não precisa recriar a ideia sobre o erro das pessoas. Se você se conscientizar naquilo que está sendo dito, a informação ela vai chegar para você de qualquer forma. Às vezes você olha para uma coisa, você vai dizer, olha, essa fala está errado, essa gramática está errado, e essa forma de falar está sendo incompreensiva. Esses números, numerologia está errado. A Bíblia significativa, a Bíblia significativa está em contradição, está isso, está aquilo. Se ela veio de uma forma para você errada, e você tomou essa consciência, você transforma isso em espírito, em consciência, e trabalha isso para você. Você vai ser muito mais agraciado diante de Cristo, muito mais. Cristo, ele vai te renovar, porque hoje muitas pessoas da rede social, eles se expandiram, né? Conseguiram um trabalho bom, porque eles se conscientiam sobre as coisas que as pessoas, muitos críticos, consideram errado. Ele se posicionou, ele tirou essa máscara, essa imagem do homem perfeito e começou a trabalhar isso. E aí, essas coisas que vocês estão errados, tem para vocês como errado, está gerando emprego para as pessoas, está gerando renda para elas. E o que eu tenho a dizer? Aos tímidos, os idólatras, estão fora, ok? Estão fora. Aí vocês, os críticos aí que só ficam assistindo a desgraça dos outros, por exemplo, fica esperando os outros caírem. Eu só tenho a dizer o seguinte, calmem, meus amores, vocês não vão ligar nenhum. É aqui que vocês vão aprender a respeitar as pessoas do jeito que ela é, tá? Do jeito que ela é. A vida é dela, não é? A consciência é dela, tudo bem. E você se consciente da sua parte, do seu espaço, do seu bem. Foca nisso. Mas eu quero dizer a princípio, quando você traz essa ideia errada de uma forma espiritual para dentro de você, você trouxe a consciência, muitas das vezes por causa do erro do outro, você tem a consciência, transforma isso em bem para você também. Porque quem vai ter consciência sobre certo e errado e vai limpar, vai renovar essa ciência, é você mesmo. Agora, quando você quer destruir a imagem do outro, a estrutura do outro, isso só vai dar errado, só vai trazer para você prejuízo, porque Deus não vai aprovar inimizade, desrespeito com o relacionamento social. Seguindo em frente, comunismo, né? Blog diário do comunismo, terceira parte. Então vamos seguir. Estas duas línguas do relacionamento social vai se aplicar assim, dentro de um corpo emocional e que esteja inconsciente. Ele vai usar a palavra da vida e expressar a sua emoção. E vai retomar esta emoção de outro corpo, exigindo do outro corpo da sua própria emoção. E fazendo menos para receber mais de outro corpo emocional.
A princípio, ele vai se titular como educado, porém, esta educação é apenas uma referência da sua própria emoção. E com este ideal forma o pai da mentira, a fim de sacrificar outro corpo por aquilo que ele pensa ser o certo e sacrifica a emoção de um corpo e que esteja em movimento, até mesmo o seu corpo. Ou seja, existe essa ideia de você fazer defamação, de sacrificar aquela ideia expressiva, né? E sacrificar aquele corpo. Existe aquela ideia de dizer também, por exemplo, o anticristo veio, ele está ali, vamos lá matar ele, né? Sem saber de nada, inconscientemente, falando da desgraça deles mesmos. Ele está confessando as suas desgraças sobre essa ideia que as pessoas vêm propagando aí dentro da sociedade. Houve um monte de mentira, um tanto de coisa na internet e tal, e eles não confiam em Deus, confiam em homem, então eles entram em desgraça, não tem consciência própria, ouve qualquer besteira e vai propagando isso, criando essa ideia. Aí ele, além dele muitas das vezes fazer uma crítica emocional de uma pessoa, ele pode até sacrificar esse corpo, como Jesus fez com Emanuel. Sendo ele saindo do relacionamento social, ele foi lá e sacrificou Emanuel. Emanuel estava vendo ele, tinha consciência que aqueles seres era inconsciente, que eles não tinham consciência de nada, não sabia de nada da vida dele. Sem mais nada a acrescentar sobre isso. E como uma expressão precisa para aplicar este comportamento dentro da sociedade é o feminicídio. E de uma forma ideológica pode conhecer que todos os corpos, sendo este macho e fêmea, é tido como fêmea para se explicar a ideologia do corpo vivo. Quando você traz uma ideia de mulher, fêmea, ela vai trazer essa ideia significativa de todos os corpos. Dentro da Bíblia significativa, mulher representa corpo. Aí você vai falar assim, quem é você? É homem, mulher? No macho e fêmea, não importa, é corpo. Mulher, na Bíblia significativa, vai trazer uma ideia de corpo, certo? E aí vocês vão se conscientizando, é uma ideologia. Mas aí o feminicídio que eu estou dizendo, ele vai se aplicar tanto para o marido como também para a esposa, porque é uma ideia que está aplicando sobre corpo físico e emocional, né? Porque da mesma forma que existe o sacrifício de uma mulher, eles propagam mais porque a mulher realmente se torna mais sensibilizado, porque a ignorância do homem, que dele ser o maior, o mentor, o provedor, o mais forte, toda a ideologia criada sem relacionamento social, todas as coisas que foi criado de desigualdade entre os relacionamentos sociais foi para a responsabilidade humana, do homem hoje em dia, do corpo. Mas não existe nada disso. Quando você relaciona a sua mulher de igual para igual, sobre o que ela tem para te oferecer e pelo que você tem a oferecer a ela, irmão, o seu relacionamento fica lindo, maravilhoso. Não trata ela com desigualdade, que você é marido e que ela é mulher, que ela é mulher, você é marido, e que cada um tem que fazer a sua parte, que eu tenho que fazer mais, ela tem que fazer menos, ou que ela tem que fazer menos, tem que fazer mais. Não, é igualdade. Relacionamento é igualdade, é você transferir a ideia de igualdade sobre as emoções dela, sobre a sua emoção, sobre o que você quer e sobre o que ela quer. Não é trazer, você tem que isso, se tudo... só para vocês terem ideia, desigualdade dentro do relacionamento social, ele só sacrifica esses relacionamentos falsos que as pessoas criam. E é só para vocês compreender um pouco sobre isso. Cada um vê essa forma dentro da sociedade, tem tudo isso. É só vocês olhar para ela e vocês, está tudo aí na sociedade. Toda a desgraça do relacionamento social está dentro da sociedade. Olha aí e fica vendo o que tem e entenda que está sendo dito, ok?
Então, o feminicídio ele se aplica a um sacrifício de corpo vivo, independente do macho, independente do fêmea, okay? Independente de ser macho, independente de ser fêmea, ok? Eu quero acrescentar mais uma coisa sobre o relacionamento conjugal. É o seguinte, quando às vezes a gente transfere a nossa responsabilidade de ser comum, a gente prejudica o relacionamento conjugal, né? As portas vão abrindo, as duas consciências que estão em harmonia, ela tem que se movimentar de uma forma adequada, de acordo com aquela situação que estão vendo, né? E relacionando dia a dia, tá? E às vezes, o que acontece? A mulher quer responsabilizar o marido, né? Por ele ser homem, e o marido quer responsabilizar a mulher por ser mulher. Isso é desigualdade, não é aceitável dentro do relacionamento conjugal, porque não vai dar certo. Quando você cobra alguma coisa, é porque você não tem nada para dar. Se você cobra dessa mulher alguma coisa, é porque você não está dando ela. Se a mulher sua cobra alguma coisa, se a sua esposa cobra de você alguma coisa, é porque ela não está te dando. As nossas ideias, quando ela está inconsciente, a gente sempre manifesta os nossos interesses emocionais primeiramente. Se ele não está te cobrando nada, se ela não está te cobrando nada, se ele não está te cobrando nada, significa que vocês vão começar a se ter uma harmonia. Porque através de não haver cobrança, vai ter uma liberdade de ambas consciências. E lembra que eu disse no início que esse nosso corpo é espiritual, essa consciência nossa é espiritual dentro de nós, essa ideia é espiritual, ele é espiritual, consciente dentro do corpo e fora do corpo para o relacionamento social. Eles têm que ter consciência dentro dele e consciência fora, espiritual. Essa ideia física, emocional, você tem que trabalhar com ela, porque se ela desejar algo além da capacidade consciente, além daquilo que ela possa fazer a você mesmo, ela vai prejudicar o relacionamento social. Entenda isso, ok? Seguindo em frente, e de outra forma pode conhecer que toda palavra, e quando você dá a vida para ela, e sendo este o ideal para o relacionamento social, ele vai se dividir em duas ideias, e da mesma forma, encarnação do verbo e explicando a palavra da vida, e com uma consciência única no espaço de corpo, no tempo exato da sua fala, e transmitindo a ideia para o relacionamento social, ok? Você vê quando ela chegar, quando você dá a sua vida, essa vida que eu estou falando é um ato consciente, certo? Você conscientizar ele aqui dentro de você como verdade, conscientizar aqui para o relacionamento social. Aí você conscientizou, você vai, de uma certa forma, você vai dar a vida. Porque dar a vida é consciência, você dá a sua consciência, dá a sua verdade, dá a sua origem. Tudo que tem vida é isso. Aí se você não quer dar a vida, transforma esse corpo em imagem. Aí você mente para ela, fala uma coisa tudo ao contrário do que ela quer ouvir, tenta confundir a mente dela. Aí você cria uma imagem para esse corpo. Isso significa que você está negando o relacionamento social. Aí você sabe, não vai dar certo. Uma hora ou outra, você vai entrar em conflito consigo mesmo sobre aquilo que você quer, né? E sobre aquilo que você pode fazer e não faz. A reencarnação do verbo é uma ideia de reencarnar ela. A ideia de reencarnar ela vai para a origem do corpo, e podendo ser consciente ou inconsciente. E sendo que a inconsciência ela vai reencarnar a palavra emocional de outro corpo. Inconsciente, ela vai tomar aquelas palavras como um bem emocional, palavra do bem emocional que vai trazer. Então é inconsciência. E trazendo Jesus do relacionamento social como verdade. E sendo este consciente, ele vai permanecer
Jesus ou Cristo, sendo consciente, tá, irmão? Jesus ou Cristo. Porém, sendo inconsciente, ele vai criar, sendo ele consciente, ele vai ter mais outro benefício. Sendo esse consciente, ele vai criar o anticristo em vez de pedir relacionamento social, ao invés de pedir relacionamento direto, corpo a corpo. E este ideal do anticristo é para encobrir os atos inconscientes que reencarna o relacionamento social como vida. Pois, se não for assim, o pecado das inconsciências não poderá ser justificado no Cristo, pois antes mesmos aceitam o pecado como verdade, enganam e se permite neste engano. É interessante isso, que a ideia da inconsciência, ela sempre precisa de ser justificada, a inconsciência. Aí como você vai justificar essa inconsciência? Anticristo, irmão, anticristo, porque você não pode aplicar a sua emoção a outro corpo, senão você vai fazer que nem eles, você vai reencarnar a ideia do relacionamento social, você vai trazer uma forma, um socialismo, um falso relacionamento social para dentro de você como verdade. O sacrifício de corpo vivo vai vir para dentro de você e vai te destruir, vai te detonar. O Jesus falso do relacionamento social vai vir para dentro de você e você vai te detonar todo, porque esse Jesus falso do relacionamento social, ele é uma reencarnação de ideias que muitas das vezes não vai. Nem mesmo Emmanuel, sendo ele um corpo comum, ele pode justificar a emoção de outras pessoas, porque isso é único, entende isso? E é por isso que Emmanuel aceitou Jesus para governar no lugar dele. O relacionamento social fez uma proposta para Emmanuel aceitou. Emmanuel podia dizer, não vou relacionar, igual hoje eu tenho essa liberdade. A pessoa vem para mim me relacionar mal, eu falo não quero. Prefiro às vezes ficar sozinha, me tornar um mendigo, do que me permitir a falsidade do relacionamento social. Irmão, maravilha. Você viver em paz aí na rua, dia a dia, sem conflito, você vai ter muito mais liberdade do que você ficar relacionando a falsidade das pessoas. Eu lhe digo mais, tem tipo de relacionamento que não vale a pena. Vou fazer essa leitura mais uma vez e vou encerrar, porque eu tenho parado no meio para me explicar. Vou fazer ela completa para vocês se conscientizar dela, porque ela é muito importante. A reencarnação do verbo é uma ideia de reencarnar. Ela vai para a origem do corpo. A reencarnação do verbo, a ideia de reencarnar ela vai para a origem do corpo. Ou seja, você tem dois verbos, ou seja, você tem dois sentidos no mesmo espaço de corpo. E podendo ser consciente ou inconsciente. E sendo que a inconsciência ela vai reencarnar palavra emocional de outro corpo e trazendo Jesus do relacionamento social como verdade. E sendo este consciente, ele vai permanecer Jesus ou Cristo. Porém, sendo consciente, ele vai criar o anticristo em vez de pedir o relacionamento social direto, corpo a corpo. E este ideal do anticristo é para encobrir os atos inconscientes e que reencarna o relacionamento social como vida. Pois, se não for assim, o pecado das inconsciências não poderá ser justificado no Cristo, pois antes mesmo aceitam o pecado como uma verdade e enganam e se permitem ser enganado. Sem mais nada a acrescentar, peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos e que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.